me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Pelas opressões eu fico desolado, e enclausurado eu não falo com ninguém. Me recolho em oração sozinho, ajoelhado. Sinto um bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes pra subir descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos chegando dentro dos vossos lares com mais uma live da quarta-feira. Que a partir desse momento eu peço licença aos nossos queridos ouvintes que sempre estão conosco todas as quarta-feiras. Queira nos receber aí dentro dos vossos lares a partir desse momento,
para ficarmos juntos até às 16 horas e 30 minutos, conectado com esses aparelhos aqui, transmitindo a palavra de Deus, hinos abençoadíssimo, e também oração pela vida dos nossos ouvintes. Que Deus vos abençoe grandemente. Depois de alguns dias sem entrarmos no ar, estamos retornando, graças a Deus, pela infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente e que esta quarta-feira realmente seja a quarta-feira da bênção dentro dos vossos lares, através destes aparelhos de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos junto, meus queridos irmãos, em espírito de adoração ao nosso eterno Deus Todo-Poderoso. Então, até às 16 horas, onde estaremos concluindo esta live com a poderosa oração pela vida dos nossos ouvintes. E não esqueça, Deus tem uma bênção para as vossas vidas nesta tarde. Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações nessa tarde. Que Deus vos abençoe grandemente. Portanto, queira nos receber aí dentro dos vossos lares, para estarmos juntos em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois retornamos, graças a Deus, pela a live da bênção, que vai ao ar todas as quarta-feiras, a partir deste horário, das 15 às 16h30. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um hino para o nosso e vosso elevo espiritual nesta tarde maravilhosa. Dia 29 de julho de 2026. Deus vos abençoe grandemente, meus queridos irmãos, você de perto, você de longe, aonde nos receber aí dentro dos vossos lares. Vamos juntos ser abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos resgatou, que nos libertou deste mundo e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com seus anjos. Deus nos abençoe grandemente. Faço, não entendo, Senhor, pois o que quero isto não faço. Tantas vezes é difícil, meu Pai, ouvir a tua voz nas lutas. Nessas horas sem razão, fala alto o coração, me oprime, me acusa. Se opondo a tudo que vem de Deus, quer me afastar de ti. Quero reencontrar o amor primeiro, amor que sem reservas se entregou por mim. Mostra-me, ó Pai, o que mais quero, que esta minha angústia vai ter fim. Quero reencontrar o amor primeiro, amor que sem reservas se entregou por mim. Mostra-me, ó Pai, o que mais quero, e esta minha angústia vai ter fim.
arrependo, Senhor, pois o que quero isto não faço. Tantas vezes é difícil, meu Pai, ouvir a tua voz nas lutas. Nessas horas sem razão, fala alto o coração, me oprime, me acusa, se opondo a tudo que vem de Deus, quer me afastar de ti. Quero reencontrar o amor primeiro, amor que sem reservas se entregou por mim. Mostra-me, ó Pai, o que mais quero, e esta minha angústia vai ter fim. Quero reencontrar o amor primeiro, amor que sem reservas se entregou por mim. Mostra-me, ó Pai, o que mais quero, e esta minha angústia vai ter fim. Preciso resistir ao inimigo, pois tu me prometeste que ele vai fugir. E se outra vez eu estiver caído, me ampare e me protege, meu Senhor. Preciso resistir ao inimigo, pois tu me prometeste que ele vai fugir. E se outra vez eu estiver caído, me ampare e me protege, meu Senhor. Quero reencontrar o amor primeiro, amor que sem reservas se entregou por mim. Mostra-me, ó Pai, o que mais quero, e esta minha angústia vai ter fim. Quero reencontrar o amor primeiro, amor que sem reservas se entregou por mim. Mostra-me, ó Pai, o que mais quero, e esta minha angústia vai ter fim. Ter fim, meu Pai. Finalmente minha angústia vai ter fim. Os teus braços, teus braços, minha angústia foi embora para nunca mais voltar. 50 mil por mês? Na Stone você tem... Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí, esse hino abençoadíssimo, meus irmãos. Nós sabemos que nós passamos por angústia, mas essa angústia chega um momento que tem fim, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor que nos chamou, aleluia, e nos separou para sermos seus adoradores, jamais vai nos abandonar. Aleluia, ainda que os momentos sejam difíceis, mas Ele está cuidando de mim e de você, meu querido irmão, amigo e ouvintes. Que Deus nos abençoe grandemente. Mas vamos aos nossos irmãos que já estão conosco nessa tarde. Irmã Isaura Bento Leal, ali em Canguçu. Que Deus abençoe grandemente, irmã Isaura, e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente, irmã Isaura, diz a paz do Senhor. Pastor Laurindo, Deus abençoe grandemente a sua vida
e todos os irmãos na escuta. Então está aí, né, a irmã Isaura interagindo conosco. Graças a Deus, né, irmã Isaura? Tivemos ausente uns tempos, né? Mas graças a Deus estamos aí, né? Glórias a Deus. A gente, enquanto estivermos nessa terra aqui, temos sujeito às provações, né? Às enfermidades. E eu fui acometido de um resfriado muito grande que me tirou a voz quase, né? Então não tinha como fazer a live, porque não podia estar falando com os irmãos, começava a falar, já vinha a tosse. Mas graças a Deus que nos dá vitória, estamos reiniciando. Sábado já tivemos o culto ali, o programa ali na HP 107.5, programa Mensagem Final da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Deus abençoe grandemente também Pastor Carlito, ali da África, Moçambique. Pastor Carlito, ali em Moçambique, né? Nosso querido pastor ali fazendo a obra de Deus, através do ministério, aleluia, Batista Sião, com sede nacional aqui em Viamão, Águas Claras, na presidência do pastor Arthur Padilha, né? Então está ali cuidando da obra do Senhor ali, pastor Carlito, né? Na África, em Moçambique, sempre ligadinho conosco. Que Deus abençoe grandemente nossos três irmãos ali também. Não tem sido fácil para fazer a obra do Senhor, dificuldade financeira são muito grandes, né, meus irmãos? Mas Deus dá vitória, é por fé que nós fizemos a obra do Senhor Jesus Cristo, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E pastor Carlito diz, né? A paz do Senhor, pastor Carlito, África, Moçambique, da Igreja Batista Sião do Brasil, aqui em Moçambique. E eles mandam um abraço para o meu pastor presidente Arthur Padilha. Então está aí, pastor Arthur, hoje deve estar trabalhando nesse horário, né? Mas então está aí, à noite ele pode olhar, né, a live e recebe aí o abraço do pastor Carlito ali de África, Moçambique. Este povo abençoado aí, né? Que não olha para as dificuldades, mas continua firme fazendo a obra de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que a alma seja salva, né? Louvado seja o nome do Senhor, pois essa é a mensagem do nosso Deus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, né? Fazendo discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, né? É da presença de Deus com nós, é que não nos deixa desanimar de fazermos a obra do Senhor, ainda que com dificuldade, ainda que muitas vezes sem condições financeiras, mas a fé que o Senhor nos deu, nós vamos por fé, e Deus se responsabiliza por aqueles que amam a sua obra, que amam as almas perdidas dessa terra, e leva a salvação para estas vidas, para estes lares e para estas famílias. Deus os abençoe grandemente, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, meus irmãos, a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nesta tarde abençoadíssima, que o Senhor nos concede estarmos aqui com mais uma live da quarta-feira da bênção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos juntos, meus irmãos, ficaram ligadinhos com os céus em espírito de adoração ao eterno Deus.
Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Eu sei que você tem muito que me responder. Todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida tu fizeste algo para me agradar? Não roubou e não matou e nem adulterou. O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais. Inocente ou culpado terei que julgar. Você não imaginou que qualquer dia desses me encontraria. Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi, eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu rei, teu criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz nesse momento de te me aproximar. Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Eu sei que você tem muito que me responder. Todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida tu fizeste algo para me agradar? Não roubou e não matou e nem adulterou. O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais. Inocente ou culpado terei que julgar. Você não imaginou que qualquer dia desses me encontraria. Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi, eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu rei, teu criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz neste momento de te me aproximar. Eu sou teu Deus, aleluia, teu Criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz nesse momento, meu filho, te abraçar. Eis o motivo que me faz nesse momento, meu filho, te abraçar. Eis o motivo que me faz nesse momento, meu filho, te abraçar. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí este hino abençoadíssimo, né?
para nosso e vosso elevo espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a live da quarta-feira da bênção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos aqui, meus irmãos, levando ao ar, todas as quarta-feiras, essa programação abençoadíssima, com hinos, com oração e com a palavra de Deus, né? Portanto, fique junto com nós até às 16h30, que ao encerramento desta live nós vamos estar orando pela necessidade do povo, que são muitas, mas o nosso Deus é maior do que todas elas e está pronto para nos abençoar a cada dia, a cada momento em que nós nos achegamos a Ele, em que nós nos ajoelhamos aos seus pés e a Ele clamamos e a Ele pedimos socorro, e Ele está pronto para nos atender às nossas petições. Portanto, seja qual for a sua necessidade nesta tarde, entregue ao Senhor, confia nele, que o mais Ele tudo fará. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. É no nome desse Deus que eu estou aqui, meus irmãos, rodando esses hinos abençoadíssimos. É em nome desse Deus que eu estou aqui e vocês nos recebendo aí dentro dos vossos lares, para nós estarmos unidos em espírito de adoração ao Senhor Jesus Cristo. A distância não nos separa de Deus, meus irmãos, né? Graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, que hoje nós podemos usar esses aparelhos de comunicação para podermos chegar nos lugares mais distantes desta terra com o som da nossa voz, com a palavra de Deus e com a oração pelas vossas vidas. Graças a Deus que nós podemos hoje estarmos ali em Moçambique, né? Junto ali com o pastor Carlito e o povo ali de Moçambique. Quando lá agora são mais ou menos umas 20 horas da noite, né? Aqui nós temos 15h30, mas lá já é noite para eles, né? E então, meus irmãos, os irmãos terem uma noção do quanto é maravilhoso a internet, quão longe nós podemos chegar e estarmos unidos em espírito de adoração a Deus, no meio daquele povo que busca a Deus, no meio daquele povo que tem sede e fome da palavra de Deus, e tenha que haver quem pregue, né? A palavra do Senhor nos diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós somos enviados por Deus para pregar a sua palavra. Temos que pregar de perto, de longe, à distância, mas temos que falar a verdade que liberta. Temos que falar o evangelho da cruz de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, aleluia, e nos dá acesso ao reino eterno da glória de Deus, e nos dá a garantia da eternidade com Deus nas mansões eternas, diante de uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando passou por essa terra, antes de subir aos céus, deixou essa mensagem dizendo ao povo: eis que eu vou para o Pai, e eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei para vos receber para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Essa é a nossa esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo, para buscar o salvo da face da terra. Aleluia! Glórias a Deus, buscar os remidos, os lavados e purificados no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Bendito seja o santo nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. A todos vocês que estão com nós nesta quarta abençoadíssima. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Na casa do Pai, muitos estão assentados, mas o coração corre longe, distante do altar. Os lábios cantam, mas a vida está vazia. É o culto na boca, mas sem Deus para adorar. Estão na igreja, com a cabeça no mundo, carregam a Bíblia, mas não querem se render. Pregam santidade, mas amam as trevas, e esquecem que um dia vão ter que responder. Não adianta estar dentro da igreja se o coração não viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não adianta estar dentro da igreja se o coração não viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não é no banco da igreja que está a salvação, mas no sangue do Cordeiro que traz transformação. Quem tem vida escondida jamais vai se firmar, pois o fogo do Espírito vem para revelar. Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje Ele pergunta: onde está o teu coração? Dentro do altar ou perdido no mundo? Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade
Aleluia! Sabia que a conta de... Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa é a verdade, né, meus irmãos? Essa é a realidade. Não adianta estar dentro da igreja e o coração longe de Jesus, né? Pois Ele conhece aqueles que amam a Ele de verdade, né? E o Senhor Jesus não deixa ninguém se enganar, meus irmãos, né? Ele disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa é a realidade. O Senhor conhece os que amam ao Senhor de verdade. O Senhor conhece os que amam ao Senhor de todo o seu coração, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente, meus irmãos. Que Deus nos dê graça e que nós possamos realmente adorarmos a Deus de corpo, alma e coração. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe a todos nesta tarde maravilhosa. Tem chegado o pastor Arthur Padilha, né? Glórias a Deus. Então, o pastor Arthur aí, o pastor ali de Moçambique já deixou um abraço para o pastor Arthur aí, né? Glórias a Deus. Ele diz: manda um abraço para o meu pastor presidente Arthur Padilha, né? Aí de Viamão, né? Então está aí, pastor Arthur. Agora receba aí o abraço do pastor Carlito ali de Moçambique, África. E o pastor Arthur diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Arthur Padilha de Viamão, da Igreja Batista Sião do Brasil, né? Deus abençoe nossos irmãos da Igreja Batista Sião de Moçambique, África. Obrigado, pastor Arthur. Eu agradeço o seu carinho e audiência em nome dos nossos irmãos ali da África, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É como eu estava dizendo, né, meus irmãos? Para Deus não tem nada difícil através desses aparelhos de comunicação, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, pastor Arthur, interagindo com o povo ali da África, Moçambique. Deus abençoe grandemente nossos irmãos africanos e toda a face da terra, aonde temos aberto as portas e temos chegado com o som desses aparelhos. Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações. Não aguento mais fingir que estou bem. Por fora sorrindo, por dentro sofrendo. Sinto tanta dor que penso, estou morrendo. Dor que sufoca e me faz desfalecer. Caminho entre muitos, mas sigo sozinho. Carrego minha cruz nesse caminho. Minha alma cansou, não tenho mais forças. O que me sustenta é só tua graça. Me tira dessa cova, Jesus, eu
Então, fica comigo aqui. Senhor, já me acostumei com o silêncio do mundo e o medo insiste em ir mais fundo. Mas lembro da promessa, na dor tua graça não cessa. A cova é invisível, mas o medo é concreto. É como um sepulcro sem porta ao teto. A cova é invisível, mas o medo é concreto. É como um sepulcro sem porta ao teto. E mesmo caído, ainda creio em ti. Mas clamo chorando, vem me acudir. Me tira dessa cova, Jesus, eu te imploro. Tô morrendo aos poucos, ninguém vê o quanto eu choro. Me tira dessa cova, Jesus, eu te imploro. Tô morrendo aos poucos, ninguém vê o quanto eu choro. Senhor, se não for pra sair, então fica comigo aqui. Senhor, sei que a cova ensina, mas quem tá no fundo quer sair. Já aprendi, já sofri demais, agora eu só peço, me tira daqui. Sei que a cova ensina, mas quem tá no fundo quer sair. Já aprendi, já sofri demais, agora eu só peço, me tira daqui. Me tira dessa cova, Jesus, eu te imploro. Tô morrendo aos poucos, ninguém vê o quanto eu choro. Me tira dessa cova, Jesus, eu te imploro. Tô morrendo aos poucos, ninguém vê o quanto eu choro. Senhor, se não for pra sair, então fica comigo aqui. Seu negócio fatura acima de 100 mil reais por mês. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, normalmente o Senhor não nos tira da cova, mas Ele passa com nós. Né? Glórias a Deus. Ele não tirou Daniel da cova dos leões, mas ele entrou na cova junto com Daniel. E Daniel dormiu a noite toda tranquilo no meio dos leões, porque ali estava Jesus com ele, né? Ele não tirou aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente, mas ele entrou na fornalha com eles.
E nos diz a Bíblia que nem os fios dos seus cabelos se sapecaram. Oh, glória! O nosso Deus é aquele, meus irmãos, que nos permite passarmos pela a situação difícil, mas não nos abandona, como eu já falei, né? Ele enfrenta juntamente conosco, porque para nós o que importa, o que interessa é a presença de Deus na nossa vida, né? Por isso que vale a pena, meus irmãos, nós servirmos a Deus de todo o nosso coração. Como querido que nós já ouvimos, não adianta estar na igreja e o coração está longe de Jesus. Casa cheia de vida humana, mas vazia da presença de Deus. Aleluia! É melhor casa vazia de vida humana, mas cheia da presença de Deus. Porque há uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que disse, meus irmãos, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Oh, glória! 2 ou 3, meus irmãos, que estiver reunido no nome do Senhor, Ele está presente. Não foi multidão. Jesus não disse, aonde tiver uma multidão, ali eu estou. Aonde tiver grandes multidões de povo, eu estou ali no meio deles. Não. Jesus disse 2 ou 3, a palavra é bem clara e bem explicada. Não tem como confundirmos a palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia. Mas hoje o ser humano quer o quê? Grandes templos, grandes multidões. Porque ali no meio das multidões está o assassino, está o adultério, está o homicida, o ladrão, escondidinho ali no meio da multidão. Aleluia, é isso que o povo quer para se esconder usando o nome de Jesus, né? Mas não esqueça, meus irmãos, que Deus identifica um por um. Deus conhece coração por coração. E a Deus jamais alguém enganará, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus não quer multidão, Ele quer qualidade. Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade, porque o Senhor disse 2 ou 3 reunidos em meu nome. Também se tiver 2 ou 3 e não for reunido no nome do Senhor Jesus, também Ele não está. Mas se não tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Aleluia, porque a sua palavra não falha. E o Senhor não pode mentir contra si mesmo, porque Ele é a verdade. Aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi, meus irmãos, muita gente, eu já ouvi muitos dizer, o culto hoje estava uma bênção, a igreja estava cheia. Olha só que hipocrisia, né? A igreja cheia para eles é bênção, mas vazia de Deus, de nada adianta, né? Bênção é a igreja cheia da presença de Deus, milagre acontecendo, salvação de alma, batismo com o Espírito Santo, o paralítico andando, o cego enxergando, o mudo falando. Isso é bênção de Deus no meio do povo. Aleluia. Agora, reunir multidão, meus irmãos, qualquer político corrupto reúne multidão para ouvir eles falar asneira,
aleluia, mas reuniu a multidão para ouvir Jesus falar, não querem. Isso é bíblico, meus irmãos. A palavra do Senhor nos faz entender ali no Evangelho de João, quando o Senhor começa a dar o discurso ali, e aquele povo diz, duro é ouvir esta palavra. Como é que esse homem acha que nós vamos comer da sua carne, beber do seu sangue? Não, isso não serve para nós. E foram se retirando. E quando Jesus olha, está só ele e os seus discípulos, e ele olha para os seus discípulos e diz, vocês não quiserem ir junto com eles também? Não querem ir junto? Não querem se retirar também? Aleluia! Glórias a Deus. E Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Não tem para onde o homem correr, meus irmãos, é só Jesus Cristo que tem a palavra de vida eterna. E nós temos que parar para ouvir Jesus falar a respeito dos céus de glória. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem chegado agora ali da Mira do Leão, irmão Volmir Acimar dos Santos, está na audiência ali em Minas do Leão. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te dê saúde e graça, Deus te dê fé para ficar firme na presença de Deus e não recuar. Aleluia! Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ele sonhou com o céu aberto, com espigas se curvando no chão. Tinha um brilho no olhar sincero e uma promessa ardendo no coração. Mas seus irmãos não entenderam, jogaram ele num poço escuro, vendido como se fosse nada. Mas o Deus já tinha escrito o seu futuro. Se Deus falou, tá falado. Se Ele assinou, tá selado. Se Ele prometeu, tá determinado. E quem tentar parar, vai ver Deus exaltado. José esperou e Deus cumpriu. Hoje é você quem vai vencer, o céu já decidiu. Não duvide e creia, adore no vale. A promessa tá de pé e Deus não falha, não falha. Na casa de Potifar foi fiel, mas da mentira o levou pra prisão. Quem olhava via um homem esquecido, mas no céu ainda ardia a missão. Anos se passaram devagar, mas o relógio de Deus não atrasa. E quando o faraó teve um sonho sem paz, foi José que Deus levantou na sua casa. Se Deus falou, tá falado. Se Ele assinou, tá selado. Se Ele prometeu, tá determinado. E quem tentar parar, vai ver Deus exaltado. José esperou e Deus cumpriu. Hoje é você quem vai vencer, o céu já decidiu. Não duvide e creia, adore no vale. A promessa tá de pé e Deus não falha, não falha.
Talvez você esteja como José, no vale esperando, sendo fiel. Mas não se esqueça da voz que te chamou. A promessa que ardeu foi Deus quem te entregou. Se hoje é lágrima, amanhã é canção. Se hoje é cova, amanhã é salvação. Deus vai te tirar desse chão ferido e fazer o mundo ver você foi escolhido. Se Deus falou, tá falado. Se Ele assinou, tá selado. Se Ele prometeu, tá determinado. E quem tentar parar, vai ver Deus exaltado. José esperou e Deus cumpriu. Hoje é você quem vai vencer. O céu já decidiu. Não duvide, adore no Pai. A promessa tá de pé e Deus não falha, Deus não falha. Professional grade, seamless 3D workflow. Directly connect to Unreal and Unity. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se Deus prometeu, meus irmãos, está prometido. A promessa de Deus não falha. A promessa de Deus tarda, mas não falha. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha a certeza de que tudo quanto Deus promete, Ele é poderoso para cumprir. Glórias a Deus. Se Deus te prometeu, fique tranquilo, porque Ele vai cumprir. Agora você tem que ter entendimento espiritual suficiente para entender e saber se é realmente Deus que falou com você. Porque muitos falsos profetas e anticristo têm se levantado e têm falado palavras que nunca se cumprirá, porque não procede de Deus, meus irmãos? Mas você tem a Bíblia em suas mãos, e a Bíblia Sagrada vos faz entender quando é Deus e quando não é. E você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida para não ser enganado, para não ser enrolado pelos falsos, pelos anticristos, que o evangelista João já alertava desde a sua época, que já estavam sobre a face da terra. Imagina, meus irmãos, quantos mil anos tem passado e eles têm aumentado na face da terra o número de falsos profetas e anticristo. Mas o Deus Todo-Poderoso é o mesmo, e a sua palavra não muda e não falha. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a grande promessa do Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, está registrada na eternidade. E chegará o dia que se concretizar da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar os salvos da face da terra. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa alegria em sabermos que podemos passar tudo quanto passarmos nesta terra,
Mas quando a trombeta soar, aleluia, deixaremos este mundo conturbado e adentraremos os portões eternos com nosso Salvador, que nos fez a promessa de voltar para buscar o salvo. Portanto, meus irmãos, temos que nos esforçar cada dia mais. Temos que deixar para trás as coisas que nesse mundo nos cercam e olharmos firmemente para Cristo, o autor da salvação das nossas almas. Sempre aparecem no meu caminho, pedra sempre me joga, me sinto sozinho. Às vezes me sinto triste, desanimado. A vida não tem sentido, estou arrasado. Mas dobro os meus joelhos e falo com Deus: Pai, vem me ajudar, pois sou filho seu. E logo Ele atende a minha oração e com muito carinho pega em minhas mãos. Pedras do meu caminho, barreiras, não estou sozinho. Deus está contente, peleja por nós e nos dará vitória, pois Ele é o Rei da glória. Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estou aqui, peça o que queres e vou lhe atender. Senhor, quebra este vaso e faça de novo. E logo o Espírito Santo me traz o renovo. E falo em línguas estranhas e sinto alegria. Estou renovado e pronto pro dia a dia. Assim é a vida do crente aqui na terra. Mas Deus peleja por nós e a vitória é certa. Pedras do meu caminho, barreiras, não estou sozinho. Deus está com o crente, peleja por nós e nos dará vitória, pois Ele é o Rei da glória. Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pedras do meu caminho, barreiras, não estou sozinho. Deus está com o crente, peleja por nós e nos dará vitória, pois Ele é o Rei da glória. Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte e poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É o Pai Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, só temos paz nesta terra em Cristo Jesus. Fora de Jesus não há paz, meus irmãos. Fora de Jesus há uma falsa paz anunciada pelo homem, que na realidade não tem nada de paz. Mas a paz do Senhor Jesus Cristo é aquela paz que Ele deu aos seus discípulos quando Ele entra após ressuscitado, com as portas fechadas, onde eles estavam ali reunidos, certamente com o coração abatido, porque o Mestre teria sido crucificado, morto e sepultado. Aleluia! E de repente o Senhor Jesus surge no meio deles e diz: paz seja convosco. Aleluia, paz seja convosco. A paz que Jesus determina para a humanidade nessa terra, meus irmãos, vem dele, vem de Jesus Cristo. É só Ele que pode nos determinar para vivermos em paz, ainda que o mundo caia ao nosso derredor. Mas a paz de Cristo não nos deixa nos abalar, não nos deixa desesperar, porque é uma paz que vem do alto, que é uma paz que vem do Príncipe da Paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sempre foi Deus. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Aquela noite que chorei no escuro, pensando que ninguém via minha dor. Deus estava ali, bem junto à cama, recolhendo cada lágrima com amor. Aquele emprego que se foi sem resposta, e a porta que fechou diante de mim, não era castigo, não era abandono, era Deus sustentando o que ainda não vi. Achei que era o fim, mas o que parecia fracasso era Deus cuidando de mim. Achei que era o fim, mas o que parecia fracasso era Deus cuidando de mim. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço.
parecia maldição era bênção disfarçada de dor. O que parecia abandono era o plano mais bonito do Senhor. O que parecia maldição era bênção disfarçada de dor. O que parecia abandono era o plano mais bonito do Senhor. Sempre foi Deus. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Ao olhar pra trás tudo faz sentido. Cada cicatriz tem um porquê. A viúva perdeu a farinha e não morreu de fome. Jó perdeu tudo e recebeu em dobro. José foi vendido e virou governador. E parecia até esquecido. Ao olhar pra trás tudo faz sentido. Cada cicatriz tem um porquê. A viúva perdeu a farinha e não morreu de fome. Jó perdeu tudo e recebeu em dobro. José foi vendido e virou governador. E parecia até esquecido. Sempre foi Deus. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, desde o começo. Ele me ama, mas eu sei que não mereço. Sempre foi Deus, sempre foi. Sempre foi Deus, sempre foi. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre foi Deus desde o começo. Ele me ama, mas eu não mereço. Oh, glória, ninguém merece, meus irmãos, né? A Bíblia nos faz entender que Deus nos amou, nós sendo seu inimigo. Nós não prestando, nós estando contra os seus mandamentos, mas Ele nos amou a si mesmo e nos libertou e nos transformou pelo reino do seu amor. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Não merecemos, mas o grande amor de Deus é que é derramado sobre nossas vidas e transforma a nossa mente e o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Glórias a Deus, graças a Deus. Valdecir Prates, vem chegado, pastor Valdecir Prates Cruz. Deus abençoe grandemente, pastor Valdecir. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Valdecir. Deus abençoe a sua vida, sua família e o seu ministério. E a irmã Isaura Bento Leal, ali de Canguçu, está dando a saudação para o pastor Valdecir, né? Pastor Valdecir Prates. Ela diz:
A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Valdeci. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Também estamos juntos, né? Então está aí, irmã Isaura, ali cumprimentando o pastor Valdecir Prates nessa tarde abençoadíssima. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos a mais um hino para uma breve palavra de Deus e também oração pelas vossas vidas. A cidade acordou em silêncio estranho. As ruas vazias, um cenário sem som. Cadê o povo que orava chorando? Cadê os joelhos dobrados ao Senhor? As igrejas abertas, mas sem movimento. Bancos vazios, púlpito sem voz. Algo aconteceu de repente. O céu se abriu e não foi para todos nós. A trombeta soou e muitos não ouviram. O tempo acabou pra quem não vigiou. A Bíblia falava, os profetas diziam, mas teve gente que não acreditou. Ficaram roupas, ficaram histórias, mas quem era fiel subiu pra glória. Agora é choro, desespero e dor pra quem ignorou o chamado de amor. Já aconteceu, já aconteceu. O céu se abriu, a igreja subiu. Já aconteceu, dá pra entender. Quem tava pronto subiu pra viver. Já aconteceu, não dá pra voltar. A porta fechou, ninguém vai entrar. Já aconteceu, é fim do sinal. Agora começa o tempo final. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo de oração? Subiu, subiu ao som da trombeta. Foi encontrar com o Rei da Glória perfeita. Sumiu, sumiu, ninguém viu direito. Foi arrebatado no mover de Deus. A igreja subiu, a igreja subiu. E agora só resta clamar aos céus. Ecoa distante o som da trombeta, mas já não chama quem ficou pra trás. A cruz ficou como última lembrança do amor que foi rejeitado demais. O fogo queimava sobre o altar, mas muitos deixaram se apagar. A ressurreição não era história, mas foi ignorada. E chegou a hora. Já aconteceu, já passou. Quem não subiu aqui ficou. Já aconteceu, não tem saída. Agora é juízo sobre a vida. Já aconteceu, não dá pra negar. O rei levou quem quis vigiar. Já aconteceu, acabou o som do povo que adorava com unção. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo de oração?
trombeta, foi encontrar com o rei na glória perfeita. Sumiu, sumiu, ninguém viu direito, foi arrebatado no mover de Deus. A igreja subiu, a igreja subiu, e o silêncio tomou o lugar dos fiéis. Foi, já subiu, foi, já partiu. Quem tava pronto subiu, quem não vigiou caiu. Foi, não volta mais. Foi, ficou pra trás. A porta fechou, é o fim. Agora só resta o porvir. Onde está aquele povo barulhento? Igreja subiu. Onde está aquele povo de oração? Subiu, 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 subiu com o vento. Foi encontrar com o rei na imensidão. Sumiu, sumiu, foi arrebatado. Foi no poder, na glória, na unção. A igreja subiu, a igreja subiu, a igreja subiu, subiu com poder. A igreja subiu, a igreja subiu. E quem ficou vai ter que responder. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se meditarmos, meus irmãos, na letra deste hino, é uma realidade que está para acontecer, né? Após o arrebatamento da igreja. Os que ficarem, os que brincaram com o Evangelho, os que não se prepararam para subir no arrebatamento, e aí então vão se desesperar porque as ruas vão estar vazias, os templos certamente aonde os salvos que ali adoravam a Deus vão estar com as portas abertas, mas o que restará é o silêncio. O silêncio de glória a Deus e aleluia, porque a igreja já subiu. Quem vigiou e se preparou, subiu. Quem brincou com o Evangelho, caiu. Aleluia. E aí não haverá mais pranto e nem arrependimento, porque estará cumprida a missão do Filho de Deus com respeito à sua igreja na face da terra. Graças a Deus, que Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, o relógio não para, e nós precisamos orar ainda pelos irmãos. Quero fazer menção de uma palavra de Deus, mas tem chegado agora, no finzinho, presbítero José Ramos Moura Cortes, e ele diz: a paz do Senhor, cheguei há pouco. Obrigado, meu irmão. Chegou há pouco, então pegou pouquinho, Mas que Deus abençoe grandemente, irmão José Cortes e toda a sua família. Meu abraço aí, pro Gilson, grande amigo, Gilson Cortes, ali, filho do irmão José Cortes. Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão José, e toda a sua família. Mas, meus irmãos, vamos à palavra de Deus, que nós temos que orar e o relógio não para. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 14, que nos diz assim a palavra do Senhor: depois de João ter sido preso,
foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Viu, meus irmãos? É o recado do Senhor, é Jesus Cristo para o povo: arrependei-vos e crê no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está dizendo creia no homem, creia no pregador, creia no pastor, não, creia no Evangelho. Se alguém está pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, não creia, porque você vai perder tempo. Porque a mensagem de Jesus é para que se arrependam e creia no Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu olho para esta passagem e nós sabemos, você sabe, você leitor da Bíblia Sagrada, sabe muito bem que João Batista veio para preparar o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. E agora nós vimos aqui Jesus voltando para a Galileia, depois que João ter sido preso, E foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus está dizendo: o tempo já está cumprido. João cumpriu com a sua missão e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Glórias a Deus. Vamos orar nessa tarde, meus irmãos. Se você puder e quiser orar juntamente comigo, vamos orar. A necessidade é grande, meus irmãos. A necessidade no meio do povo é muito grande. Nós precisamos nos unir à nossa fé e levantarmos um clamor espiritual diante de Deus, para que muitas almas sejam salvas, vidas transformadas, através do Evangelho de poder. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus de poder e glória, ó meu Deus eterno, eu me atrevo, Pai, com a minha pequenez da minha fé, chegar diante da sua presença neste momento e clamarmos, meu Deus eterno, em favor de muitas vidas, Pai, que professam o seu nome, mas que ainda não tem aquela comunhão com os céus, meu Deus da glória. Oh, estenda suas mãos poderosas para abençoá-lo, para transformar, meu Deus da glória, para curar, para salvar, oh Pai, pelo poder do nome do Senhor, meu Senhor Jesus. Nós repreendemos toda obra do mal que infesta a face da terra, toda obra do mal que tem entrado dentro de lares e destruído família. Pai, entra com providência divina, Pai, entra com a cura onde tiver enfermidade, entra com o seu poder libertador, sarador e salvador, meu Deus eterno, pelo poder do santo nome do Senhor, ó Pai. É que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E quantos pode comigo dizer amém? Naquele dia, toda a terra começou a chorar. O Cordeiro Santo sem pecado
sua própria vida veio entregar. E cada passo deixava uma marca, cada lágrima falava de amor. Mesmo em meio a tanta dor, Jesus venceu por ser Salvador. Nenhum homem suportaria o peso daquela cruz, mas por amor à humanidade se entregou meu Jesus. Foi na cruz do Calvário que venceu a morte e a dor. Seu sangue trouxe vida, transbordando eterno amor. Hoje ergo minhas mãos e te adoro, meu Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Salvador. Quando o mundo rejeitava, ele só sabia perdoar. Mesmo preso naquela cruz, veio ao homem libertar. Seu silêncio era a esperança, sua voz trazia salvação. Quem contempla o seu sacrifício abre o coração ao perdão. Se hoje eu vivo, é porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu. Toda lágrima enxugará, toda dor acabará. O Rei da Glória voltará para seu povo buscar. Foi na cruz do Calvário que venceu a morte e a dor. Seu sangue trouxe vida, transbordando eterno amor. Para sempre cantarei, meu amado Redentor. Toda honra e toda glória pertencem ao meu Senhor. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, está maravilhoso esse lugar, aleluia, glórias a Deus. Mas o horário tem chegado, mas querendo Deus, na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui a partir das 20 horas com a live do programa Mensagem Final, que vai ao ar toda segunda-feira, das 20 às 22 horas, Também sábado, das 16 às 18 horas, estaremos ali na HP 107.5 com o programa Mensagem Final, levando ao ar a palavra de Deus e também oração pelas vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Também, meus irmãos, quero vos avisar, os irmãos que podem assistir as nossas lives, a de hoje, de todas as quartas e segunda, no YouTube, Também nós estamos botando as nossas lives que faço aqui no YouTube. Vocês podem assistir também ali através do canal Laurindo Machado no YouTube. E Deus vos abençoe grandemente. Eu agradeço o carinho de todos vocês que estiveram junto comigo até agora. Deus vos abençoe
grandemente. Que Deus vos guarde. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.